Estamos aqui para criar um mundo melhor, antes de tudo para nós mesmos e depois para todos nós. Entramos em contato com absolutamente tudo e qualquer coisa que estamos enfrentando, desejando querer nos submeter à lei da vida. Isso é Bob Proctor, e eu quero dar-lhe as boas-vindas a este programa Trabalhando com a Lei. Você vai adorar. Esta é Mary Morrissey, e estou emocionada com o que pode acontecer em sua vida e em nossas vidas, conforme aprofundamos nosso entendimento, exploramos esses conceitos e começamos a harmonizar nossas vidas com as leis que governam o universo. O segredo criou uma enorme consciência em todo o mundo sobre a lei da atração. Agora, a lei da atração sempre esteve aqui. Na verdade, mais de 100 anos atrás, Orville Wright nos apresentou um novo reino de viagens. Ele disse que não é surpreendente que esses segredos tenham sido preservados por todos esses anos, apenas para que pudéssemos descobri-los. E então, em 1959, E.R. Nightingale, o locutor de Chicago, o parceiro de Lloyd Conan, que iniciou a indústria do crescimento pessoal por meio de mensagens gravadas, ele lançou as mais estranhas gravações secretas. E ele disse que era estranho que fosse um segredo. O segredo mais estranho é que nos tornamos o que pensamos. E ele disse que era estranho que fosse um segredo porque todos os grandes líderes que já viveram concordaram unanimemente que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Eles discordaram em praticamente tudo o resto. Tomei conhecimento do segredo pela primeira vez quando precisava mesmo de encontrar uma resposta, e isso veio-me em 1967. E com o tempo, comecei a procurar e descobrir. E foi em 1973 que encontrei um homem que ensinava o segredo do seu ponto de vista, que vivia em Phoenix, Arizona. Ele tinha um seminário, e eu estava muito interessado no que ele ensinava. Mudei-me com a minha família, um casal de filhos e o pai dos meus filhos, e nós mudámos para Phoenix, Arizona, para que eu pudesse estudar com ele. Seu nome, Raymond Hollowell, o autor do livro Trabalhando com a Lei. Bem, você sabe que eu descobri o caminho secreto pela primeira vez em 1961, quando um homem chamado Raymond Stanford sentou-se comigo e ele me fez ver os resultados que eu estava obtendo, e eles não eram muito bons. E ele sugeriu que eu poderia mudar todos eles se eu começasse a estudar. Anos depois, fui levado a um livro de Raymond Hollowell, Trabalhando com a Lei. E isso foi em 1995, quando eu estava trabalhando com esses diretores desde 1973 e tinha crescido e desenvolvido e produzido resultados que eram muito mais agradáveis para mim. Mas naquele momento particular da vida, eu estava enfrentando um grande obstáculo, e em algum nível do meu ser, eu sei que estava batendo na porta do universo pedindo ajuda. Uma mulher apareceu um dia e ela disse que tinha uma amiga que ela queria que eu conhecesse e se estaria disposto a tomar café da manhã. Eu estava tão ocupado trabalhando no meu problema que realmente não queria ir tomar café da manhã, mas eu gostava dela e queria fazer algo que ela queria que eu fizesse. Então, eu disse ok. O café da manhã acabou sendo um café da manhã que mudaria minha vida para sempre. E você sabe, ao mesmo tempo, a mesma senhora veio até mim e disse que tinha uma amiga e que ficaria muito grata se eu fosse tomar café da manhã e me encontrasse com ela. Eu não queria muito ir, mas queria ser um cara legal, então finalmente disse que tudo bem. Eu não estava procurando coisas para fazer. Aqui estavam duas pessoas legais fazendo algo porque outra pessoa queria que eles fizessem, e foi quando Mary Morrissey e Bob Proctor se juntaram. E naquele momento específico, o negócio em que eu estava trabalhando parecia que estávamos indo ter um déficit de 1,6 milhão naquele ano. E no café da manhã, em algum lugar no meio disso, Bob me perguntou o que está acontecendo, o que você está enfrentando este ano. E eu disse a ele o que estava enfrentando, e ele disse, 1,6 milhão. Isso não é nada. E eu fiquei tipo, 1,6 milhão não é nada. Eu quero sentar aos pés desse pensamento e aprender a pensar dessa forma. E o que parecia aquela enorme montanha de desafio dissolvida antes do final do ano. Bem, você sabe, 1,6 milhão ou 106 realmente não importa o que seja. Nada é grande e nada é pequeno quando você está trabalhando com a lei. É disso que eu gosto. Não é preciso mais esforço para ir atrás do que chamamos de grande ideia do que para a pequena. E então é isso, vamos estudar. Vamos estudar como trabalhar com a lei. E quando você faz, toda a sua vida começa a se mover em harmonia com as leis de Deus. Eu vejo a lei como o método uniforme e ordenado do Deus onipotente. A lei é verdadeiramente o modus operandi de Deus. É como as coisas são feitas. Fomos criados à imagem de Deus, então estamos aqui para fazer o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é a criação, já que Deus é o Criador, e você e eu recebemos faculdades criativas. Então estamos aqui para criar um mundo melhor, antes de tudo para nós mesmos e depois para todos com quem entramos em contato. E é isso que este programa, Trabalhando com a Lei,
foi projetado para fazer por você. Então, enquanto você ouve e estuda algumas das ideias que você tem, será desafiado à medida que você cresce em conhecimento e é capaz de formar melhores ideias, melhores opiniões. Não hesite em mudar seus pontos de vista, teste as coisas que você está ouvindo aqui. Não as aceite ou descarte sem testá-las, mas pelo menos dê a si mesmo a oportunidade de aplicar essas ideias e deixe-as provar a si mesmas. Lembre-se, o sábio muda de ideia, o tolo nunca. Pode haver progresso sem mudança, nem crescimento sem renovação. Então, para cada um de nós, deve haver um fluxo constante de novo pensamento, pensamento melhor, pensamento mais verdadeiro, para garantir o progresso em nossas vidas. Assim que você perceber o melhor, deixe ir o velho. Um amigo nosso, Jack Boland, costumava dizer, não deixe o seu bem presente se tornar o inimigo do melhor. Então, assim que você sentir algo, pense algo, saiba algo mais, dê vida apenas descarte a velha ideia, a velha opinião, e continue a usar sua faculdade de pensar. E tome cuidado para que ela não o use, porque uma dessas duas coisas vai acontecer, você domina sua mente e a guia de forma inteligente, ou sua mente vai dominar você e apenas produzirá os programas que foram incutidos nele e dentro dele, a partir de um mundo que opera a partir de uma escassez e pensamento limitado. De modo que você trabalhe tanto com o ideal que você buscaria trazer quanto com o prático, que é a aplicação das leis que estudaremos, com as quais você pode contar absolutamente, assim como você pode contar com uma colheita a ser produzida a partir de uma fazenda bem cuidada. Sua colheita, sua vida, produzirá absolutamente os resultados que você plantou. Enquanto trabalha neste programa, você vai se tornar consciente de que todos os nossos problemas são de natureza mental. Eles não existem fora de nós mesmos. E foi descoberto que quase todos desistirão de sua solução quando submetidos a uma análise ampla e exata. Você pode adquirir essa habilidade estudando a lei da vida e seus modos de expressão. Então, por meio de um esforço constante, use sua faculdade de pensar de maneiras construtivas ao trabalhar com essas leis. Tenha boas e sólidas razões para todas as opiniões que você mantém. Ao tentar encontrar essas, muitas de suas antigas visões cairão em pedaços. Forme ideias claras e definidas sobre suas convicções, sobre por que você faz o que faz e por que pensa como pensa. Tal prática é como realizar uma limpeza mental. A prática do pensamento claro tende a esclarecer a mente, tonifica as faculdades, aguça as percepções e lhe dará uma compreensão mais forte e melhor dos fundamentos básicos para uma vida mais ampla e rica. Pensamento claro e exato é uma necessidade muito grande. É de fato um meio seguro para o avanço no material, bem como nos planos espirituais da vida. Entretanto, uma linha de distinção deve ser traçada entre o mero pensamento superficial, que é o pensamento trivial e comum, e o pensamento real, que está associado à compreensão da verdade. Este último é o pensamento profundo, que desperta poderes adormecidos, acelera as percepções e leva à ampliação. Compreender que o primeiro é apenas uma fase passageira da atividade mental, bem, o último governa a vida do indivíduo. Agora o pensamento superficial que damos aos deveres comuns e pequenas coisas da vida diária não é o pensamento que vai transformar nosso caráter, desenvolver nossa mente ou mudar nosso destino. É o pensamento positivo profundo e penetrante que vem de profunda e forte convicção, nascida de uma percepção mais elevada e uma percepção mais clara da verdade. A ideia superficial não é o pensamento real. As convicções internas que controlam seus objetivos, desejos e motivos constituem o pensamento real do indivíduo e determinam totalmente o curso de sua vida e seu destino pessoal. Os psicólogos nos dizem que todo indivíduo é controlado por suas convicções, quer ele esteja ciente disso ou não. Tais convicções determinam em grande parte a natureza de seu pensamento. O pensamento interior, vindo do coração, representa os reais motivos e desejos. Isso é o que você realmente quer. Preste atenção nesse processo. Envolve algum esforço, mas todo esse esforço é altamente construtivo. Leva a um aumento constante de seu poder, sua autoridade para trazer uma vida que é significativa e gratificante para você. Você não pode obter o máximo dessas lições apenas ouvindo-as ou lendo-as uma ou duas vezes. Elas devem ser ouvidas e lidas frequentemente, estudadas com escrutínio. E você descobrirá que a cada escuta e cada leitura, algo é mais claro para você do que nunca. Então, a crença holística tem um contágio fatal. Quando nos submetemos à influência desse tipo de crença, as circunstâncias ao nosso redor são mais fortes do que o poder dentro de nós, e somos derrotados antes da corrida ser executada. Na história da humanidade e na biografia do homem, há uma longa lista de evidências de pessoas superando as circunstâncias e enfrentando os problemas da evolução da vida. E a antropologia fornece essa verdade de que você e eu somos responsáveis pelo que nos tornamos. Temos o poder para controlar nossa experiência e, ao usar esse poder,
criamos outras circunstâncias mais necessárias para nossa ascensão ascendente. Mas alguns de nós não têm a certeza de que criamos nossas circunstâncias. São bastante propensos a pensar que essas circunstâncias são criadas pela hereditariedade, ou karma, ou pelo ambiente, ou numerosas coisas externas. Essas são as razões pelas quais alguns de nós pensam que são as responsabilidades de nosso fracasso. Passamos a acreditar que as limitações naturais da vida são realmente algo que vem até nós, e não algo que vem de nós. O cientista, por outro lado, procurando nos mistérios da vida humana, nos revela um maravilhoso mundo de possibilidades e promessas de poder, e nos diz que esse maravilhoso mundo de possibilidades e promessas de poder está dentro de nós. Porque dentro de nós está a mente, e a mente é a causa criativa de tudo o que transparece em nossa experiência e vida. As condições pessoais que você experimenta, que eu experimento, são o resultado direto das ações mentais que você e eu manejamos. Com cada pensamento que pensamos, nunca fazemos nenhum tipo de movimento a menos que primeiro formemos alguma imagem ou plano na mente. Estes planos ou ideias são poderosos e potentes. São causas, boas e diferentes dos seguintes efeitos, que por sua vez correspondem às suas naturezas. Aprendemos que as ideias liberam uma energia tremenda. Portanto, podemos aprender a empregar nossas mentes construtivamente, e podemos aprender a usar corretamente esses poderes ocultos, forças e faculdades. Essa é a chave para o sucesso em viver a vida. Mary, você está certa. Existe um maravilhoso mundo interior que existe dentro de cada um de nós. E a revelação desse mundo nos permite alcançar qualquer coisa que desejamos, dentro dos limites da natureza. Raymond Holliwell apontou que ele acredita que a razão pela qual o famoso gênio literário inglês, William Shakespeare, é o principal dramaturgo do mundo, está neste reino. Os grandes dramaturgos gregos, com sua percepção notável, sempre viram as causas em algum destino externo ou destino que provocou a queda de seus personagens. Mas Shakespeare viu algo dentro do homem como a causa de seu fracasso ou sucesso. A culpa, querido Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que somos os subordinados. Vemos Hamlet lutando com sua alma relutante e indecisa, Macbeth sendo puxado e conduzido por sua ambição, Otelo dilacerado e incomodado por seu ciúme. Sempre os personagens estavam lutando contra seu interior, como se os dramaturgos estivessem dizendo que você é o mestre de sua circunstância, evocar seu poder, iniciativa e engenhosidade, e seja o mestre. O destino está em suas mãos. Determine-se, todo homem tem o poder e o privilégio de determinar sua fortuna. O que é esse poder? Como podemos reconhecê-lo? Então, se todas as condições em nossas vidas são o resultado de nossas próprias crenças ou de nosso pensamento passado cristalizado em crenças, então nossas ideias devem determinar as condições de nossa vida diária. Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. Uma ideia é uma imagem ou uma imagem na mente. Deve ter havido uma ideia ou uma imagem mental por trás de todas as conquistas e invenções conhecidas. Desde o início, este é o plano criativo do vazio. Deus disse, e houve uma ideia, e então apareceu. Lemos no primeiro livro da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, o grande geral, projetando a presença principal de todo este universo, viu um padrão ou ideia finalizada antes que ela existisse. Havia uma imagem mental estabelecida dentro da mente do universo, a mente do poder criativo, antes de se tornar uma realidade no exterior, em alguma forma de criatura ou criação. Agora, a primeira vez que isso realmente se tornou consciente para mim, essa lei poderosa, essa ideia poderosa de que existe uma lei em ação e eu estou nela, eu faço parte dela, a mudança que ocorreu em mim foi tão dramática que eu saí da vida que estava acontecendo comigo e eu era uma vítima de todas as circunstâncias que pareciam acontecer e que eu não gostava. E alguém me apresentou a ideia de que nenhuma vida está passando por mim, e a maneira como eu moldo minha ideia muda a minha experiência. E eles sugeriram que eu começasse a ampliar a minha compreensão, porque eu tinha uma compreensão cognitiva disso, mas ainda não tinha como aplicá-la. Era que eu começaria a praticar sempre que acontecesse algo que eu não gostasse. Era apenas pausar, tomar uma respiração e depois escolher conscientemente o que eu pensaria sobre isso. E escolher pensar um pensamento que significasse que eu teria que escolher o que eu faria com essa experiência, em vez dessa experiência fazendo de mim. Todo arquiteto e construtor segue o mesmo plano. Se eles estão construindo ou planejando uma casa, uma ponte, uma instituição ou sua própria vida, cada pessoa é seu próprio projetista e construtor. Como o Criador, ele faz suas criações por dentro, antes que elas se materializem do lado de fora. Todos os medos de doença, pobreza e velhice são impressões, ideias e imagens mentais, muito antes de se tornarem realidades dolorosas. Cada ideia e imagem mental deve produzir conforme a sua própria espécie, quer a imagem seja boa ou má, a lei a determina. Então,
A lei não questiona ou desafia o tipo de imagem que damos a ela apenas sabe que deve pegar o que é oferecido ou plantado e então proceder para materializá-lo de forma visível. Agora, algumas pessoas podem visualizar grandes realizações de engenharia, mas não sabem que pelo mesmo método podem superar suas doenças e desesperos e desfrutar da saúde e felicidade que eles anseiam. A engenharia mecânica é o mesmo que a engenharia mental. Ambos dependem totalmente de uma inteligência criativa. A fotografia mental, como a fotografia mecânica, produz exatamente o que vê. Uma foto de uma pessoa feia nunca se parece com um vencedor de concurso de beleza. Nem o pequeno parece alto e grande em uma fotografia. Uma foto de preto não será branca. Nem ideias destrutivas e negativas podem produzir resultados construtivos e positivos. Se as ideias forem negativas, elas, por sua vez, criarão resultados negativos. Assim que começarmos a assimilar essas ideias em nossas mentes ou imagens mentais, consciente ou inconscientemente, exercemos o poder de produzi-las. Este processo criativo continua trabalhando dia e noite, não dorme, até que a ideia seja concluída. Não podemos imaginar pensamentos de pobreza e fracasso, e doença, e dúvida, e esperar em troca desfrutar de riqueza, sucesso, saúde, coragem. Simplesmente não pode ser feito, mais do que o fotógrafo pode esperar que sua imagem positiva seja produzida a partir de uma placa negativa. Devemos colocar o que queremos em nossas mentes e não mais o que não queremos. Aqueles que procuram segurança e prosperidade devem conscientemente manter uma imagem na mente que seja positiva e construtiva. Ficamos livres da influência de todos os outros pensamentos indesejáveis, não permitimos que influenciem nossa mentalidade. A visão clara e positiva dessa lei e a fé inabalável nas possibilidades ilimitadas da mente e do universo são de vital importância. Toda ação criativa depende da imaginação ou visualização. E não há limites para a capacidade criativa da mente. E assim, como dizem, você começa a vislumbrar um novo mundo de realizações criativas, uma vida nova e melhor para você e para todos com quem você entra em contato. Começa com sua mente, com suas ideias e imagens mentais, porque você é o mestre do seu destino e o capitão de sua alma. Esta é uma visão geral das leis do pensamento e da mente que governam nossa vida diária, nossa vida que está acontecendo agora. São as mesmas leis que formam e governam o universo. E nós, como criaturas conscientes das leis de nossa existência, podemos aprender a trabalhar com essas leis para criar uma vida melhor para nós mesmos e para todos que tocamos. E agora, enquanto você continua a estudar e refletir sobre essas ideias, verá como elas começam a moldar sua experiência de vida de maneiras mais positivas e construtivas. Lembre-se de que você tem o poder de escolher seus pensamentos e de criar a realidade que deseja manifestar. Trabalhar com a lei da mente é uma jornada contínua, mas os resultados podem ser profundamente gratificantes. Você pode fazer uma pausa aqui e refletir sobre as ideias apresentadas até agora, e se desejar, podemos continuar a explorar mais conceitos e insights sobre a lei da mente e sua aplicação prática em sua vida. Planejando para um céu a ser conquistado em algum momento futuro, quando na verdade é uma condição e um estado de espírito que pode ser obtido agora, bem como doravante. De fato, a menos que seja obtido aqui e agora, nunca poderá ser obtido no futuro em algum momento da vida de uma pessoa. Eles são forçados a contar com esta lei criativa. Não há alternativa, todos são regidos pela lei, quer saibam ou não. Possivelmente é a mesma ideia que alguns têm a respeito da oração. Eles pensam que é culpa de Deus ou vontade ou desejo quando não obtêm a resposta que procuram. Eles usam Deus como seu bode expiatório, uma desculpa quando suas orações não são respondidas ou quando são incapazes de explicar algum ato de Deus. Ou a vontade de Deus. Da natureza será feita. É uma das declarações mais sobrecarregadas e menos compreendidas em nossos dias. Alguns usam a ideia como uma muleta para se apoiar quando, na realidade, é uma ponte poderosa sobre a qual o homem pode cruzar os abismos mais profundos e mistérios. É o fracasso do homem se suas orações não são respondidas. A lei criativa está sempre pronta para responder e não pode deixar de responder quando abordada de maneira correta e sábia. No momento em que uma pessoa é capaz de contatar e perceber a lei, ela imediatamente desfrutará dos benefícios dela. É a realização da lei em ação que determina a manifestação. Estamos operando com um nível limitado de percepção consciente agora. Porque estudamos isso por quase 50 anos, podemos ter uma compreensão maior do que as massas em muitos casos. Porém, há todos os tipos de coisas que não entendemos. E gostamos das pessoas com quem estamos trabalhando e que estamos ensinando, orientando e treinando. Também temos que estudar continuamente e obter um maior entendimento. Definitivamente, não entendemos tudo o que está acontecendo. Entenda, tudo acontece por lei, gostemos ou não.
Todo esse universo opera de uma maneira muito exata. Então, o fato de não entendermos algo não descarta a lei. A lei existe e sempre funciona, quer você goste ou entenda ou não. Isso é tão poderoso, Bob. Assim como um eletricista, por exemplo, não reza e depois espera que a energia elétrica decida servi-lo. Ele aprende em primeira mão as leis de condução e transmissão para saber como cooperar com a lei que rege a energia elétrica. E depois de obter esse conhecimento, essa pessoa pode ir em frente e configurar o maquinário que fornece os meios para gerar, em seguida, direcionar essa energia. Então, essa pessoa pode apertar um interruptor e operar máquinas gigantes, criar calor, pôr em movimento incontáveis outros dispositivos, ou inundar uma sala com luz. Todos podem fazer isso, não uma vez, nem duas, mas quantas vezes quisermos, desde que não perturbemos a mecânica ou violemos a lei que governa a energia. E o mesmo princípio se aplica a todas as ciências, incluindo a ciência de ser, a ciência da vida. Existe uma maneira científica de pensar sobre tudo, uma maneira verdadeira e correta que evita as formas desnecessárias de luta contra a energia mental e produz resultados que estão em harmonia com o nosso bem maior a cada passo. Agora, isso não significa que sempre reconheceremos nosso bem maior, mas quando temos a atitude certa e buscamos apenas o que é bom, mesmo quando somos surpreendidos, podemos confiar que esse é um bem que ainda não entendemos, mas com o tempo se apresentará de uma forma que é o bem mais notável que poderíamos imaginar. Mesmo quando parecia uma perda, e eu tenho, e você também tem experiência com isso. Então, enquanto estamos dizendo isso para você, saiba que estamos dizendo isso para nós mesmos também. É uma maneira científica de pensar sobre tudo. A qualidade dos resultados produzidos pelo pensador individual pode ser boa, ruim ou indiferente, e pode ser determinada por direção e escolha consciente, ou a falta de tal. E alguns resultados são experimentados como harmoniosos e favoráveis, e outros resultados são discordantes e desfavoráveis, e pode haver uma mistura de tudo. É absolutamente essencial para cada um de nós aprender a dar direção inteligente aos poderes criativos da mente para obter os melhores e mais vivificantes resultados em uma esfera particular de expressão ativa, significando seus relacionamentos, sua saúde, seu negócio, suas finanças, qualquer esfera de expressão que você gostaria de ativar para amplificar, para experimentar mais liberdade e realização. Então, devemos aprender. Depende de você e cabe a mim aprender como dar uma direção inteligente para o poder criativo que está se movendo através e comigo e com você neste momento. Pensar é um processo perpétuo. Não é algo que acontece apenas uma vez e depois para. É uma função criativa da vida que está sempre acontecendo. Estamos engajados nisso, e estamos produzindo algum tipo de resultado a cada hora, todos os dias, enquanto vivemos, registrando dentro de nós mesmos os efeitos exatos de todo o nosso pensamento. Enquanto não podemos parar de pensar ou parar o processo de fluxo do pensamento, possuímos o privilégio supremo de sermos capazes de determinar o tipo de resultados que desejamos experimentar, regulando a forma e a qualidade do nosso pensamento. Como isso é feito de maneira simples e eficaz é explicado ao longo destas sessões particulares que estamos estudando. Nosso principal objetivo é despertar você para pensar por si mesmo, para cultivar seus poderes e, assim, seguir o caminho seguro do autodesenvolvimento e da verdadeira cultura. O grande fato evidente que não pode ser repetido com muita frequência é que quando mudamos nosso pensamento para melhor, automaticamente mudamos nossa vida para melhor. Demonstrado conclusivamente que uma mudança de pensamento deve preceder toda mudança na vida e nos assuntos de nós mesmos, de você, de mim. No curso de nossos estudos, descobrimos que quanto mais subdesenvolvida uma mente, mais materialista ou inferior é seu ponto de vista individual. Bem, quanto mais desenvolvida a mente, mais elevado é o seu ponto de vista individual. Não se segue que, porque uma pessoa é mundana e reteve um grande número de fatos e experiências, tal pessoa tem uma mente bem desenvolvida ou altamente evoluída. Pelo contrário, tal pessoa pode ter uma mente subdesenvolvida e ser amplamente dominada por instintos inferiores. Estreiteza de pensamento, visões limitadas, preconceito, convicções e opiniões materialistas são sinais de uma falta de desenvolvimento real. Amplitude de pensamento, largura e visões tolerantes, convicções saudáveis e concepções em expansão são sinais de crescimento. A mente pequena, no entanto, não precisa permanecer pequena ou subdesenvolvida. Ela pode crescer, expandir e, finalmente, tornar-se grande. O caminho é claro e simples. Agir de acordo com o avanço seguirá como uma sequência natural. A lei é que a mente não é maior do que suas concepções. Assim que você e eu aprendemos a melhorar e ampliar nossas ideias ou imagens mentais, para melhorar e ampliar nosso pensamento, nossa vida se molda com isso. Apenas como se mexêssemos a câmera e tirássemos uma foto diferente. Mas aprender a fazer isso é trabalhar com a lei. É entender primeiro que existe uma lei da vida e quando nos perguntamos, bem, se existe uma lei da vida, então,
qual é a intenção da lei? Podemos considerar isso uma história de 15 bilhões de anos apenas neste planeta. Se prestarmos atenção, há uma sequência ordenada para a progressão da vida. Há o desenvolvimento da consciência, e ela surge na vida da humanidade. Todo esse universo é um universo espiral. Nosso próprio DNA é uma espiral. E existe a atração de se tornar, que corre simultaneamente por todo o universo. Essa atração de se tornar está em você e está em mim, sempre chamando nossa consciência para cima, na espiral de se tornar. A maneira como nos movemos para cima na espiral do vir a ser é ser fiel a essa atração do vir a ser. Agora, ela fala a cada um de nós de forma única, de acordo com o nosso próprio nível de consciência e onde estamos no momento em que ouvimos essa mensagem. Então, ela pode nos falar sobre um desejo de um relacionamento mais profundo, mais caro, ou livre de luta. Pode nos chamar sobre uma vivacidade em nosso corpo e uma liberdade de dor e limitação. Pode nos falar sobre o desejo de viajar ou de dar nossos presentes, fazendo uma diferença para o bem no mundo. Pode nos falar sobre o desejo de liberdade das restrições financeiras. Mas esse impulso de se tornar ascendente nos fala em uma linguagem que podemos entender, que é congruente com a vida que estamos vivendo e a possibilidade da próxima versão expandida da vida se expressando através de nós. A vontade desta lei da vida é para sempre e maior expressão e liberdade. E essa lei da vida está trabalhando em você e está trabalhando em mim agora, quando nossa intenção, minha intenção, se reconcilia e coopera com a intenção universal. Quando sua intenção se reconcilia e coopera com a intenção universal, então nos tornamos uma expressão desse bem. Isso é trabalhar a lei, e este é o primeiro capítulo de Raymond Hollowell. Ele está dizendo que é uma maneira de trabalhar com a lei da vida e não lutar contra a corrente do vir a ser. Não tentar forçar a corrente do vir a ser, mas trabalhar com a corrente do vir a ser. Quando nossa intenção é como a intenção do universo e não apenas um mero capricho pessoal, ou tentar fazer algo apenas para nós mesmos, mas entender que fazemos parte de algo que é magnífico, eterno e infinito, e bom. Então, nossas vidas também podem ser uma expressão desse bem. E o que realmente temos que entender é que todo fracasso na vida, todos os fracassos na vida, se devem a fazer parte do finito ao nosso redor. Em outras palavras, estar presos à terra e deixar o exterior, o mundo, nos controlar. Todo o sucesso na vida se deve a tomar partido da lei dentro de nós. Portanto, trabalhar com a lei pode ser considerado o mesmo que tomar a lei em nossa mente e viver como um parceiro silencioso. Então estamos conscientes da fonte e do Criador de todo o poder. E perceber e receber os muitos benefícios que nos cercam. Não é tão bom, eu amo isso. Eu também gosto de pensar, e é real, isso é real ter a lei da vida, a presença de tudo o que é, ser um parceiro silencioso em nós, e trabalhar conosco. Agora, se você ou eu estivermos procurando ou agarrando algo que será um método de atalho para resolver tudo e não estivermos dispostos a seguir a progressão sempre ascendente, não dispostos a aprender a pensar de maneira diferente, a trabalhar com as leis da vida de maneira diferente, isso não funcionará para nós. Mas há uma oportunidade aqui nessas lições para entendermos como podemos aproveitar o poder que está dentro de nós para um bem maior. E, de fato, é isso que cada um de nós está aqui para ser e fazer. A vida, com todos os seus atributos de bem, é algo que não acontece apenas para tocar alguns poucos afortunados. Você tem energia vital em você, é simplesmente buscar sua consciência e a direção para que o bem que está em você, ao seu redor, se manifeste através de você de uma maneira particular que é exclusivamente adequada ao que ocorre e parece ser bom para você. Podemos perceber com esta lição que cada um de nós tem uma capacidade. Temos a capacidade de trazer à tona o que desejamos, seja grande ou seja pouco. Porque podemos pensar, e em nosso pensamento, criamos desejos, criamos ideias. Tudo o que é necessário compreende as ideias e as sementes de pensamento que plantamos no solo da mente. Temos o poder, pois o poder universal da mente é dotado dentro de cada um e cada um de nós, e toda a criação. Tudo o que podemos desejar pode ser nosso, se perguntarmos, se aplicarmos corretamente a lei da vida e entendemos o que isso significa. Acho que Raymond Hollowell traz esta sessão para uma bela aterrissagem de 3 pontos aqui, quando ele disse que quando surge uma circunstância, não devemos nos submeter a ela em servidão. Devemos superá-la e dominá-la, exercendo a lei criativa do pensamento e, assim, aumentando a sabedoria e o poder. E espero que cada um de vocês se junte a nós, ao assumir o compromisso de trabalhar com essas ideias. O poeta Rumi, do século XIII, disse que é como se um rei, o Deus, o grande princípio geral de design, a presença, o poder deste universo, enviasse você e eu para uma terra distante, estrangeira, planeta Terra, humano, nascendo, com uma tarefa específica para realizar. A descoberta e a entrega de quem realmente somos,
Quem realmente somos como filhos e filhas deste universo, da própria vida, em toda a sua beleza, maravilha e glória e poder. Poderíamos realizar uma centena de outras coisas, e o mundo vai nos convencer de pequenas coisas que precisamos fazer. Mas se falharmos em descobrir e entregar quem realmente somos, no final, será como se não tivéssemos feito nada. Trabalhando com a lei nos mostra o quão poderosos somos. Devemos tomar consciência de nossa unidade com Deus. Estamos aqui para crescer. Aqui é Bob Proctor e Mary Morrissey, obrigado.